Bom dia a você. Hoje é domingo, Escola Bíblica Dominical, e eu quero convidar você, meu irmão da Igreja Batista Põe Vida, a participar dessa palavra, dessa mensagem, e a você também que está sempre aí participando, ouvindo, assistindo esses vídeos, essas mensagens. Eu quero externar um meu grande abraço a você. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e que o Senhor o abençoe ricamente. E a nossa oração, a minha oração é que o Senhor derrame dos céus fé e graça em nossos corações para que possamos então alcançar as misericórdias do favor de Deus. E a palavra que eu quero ver com vocês nessa manhã, nesse momento, se encontra no livro de Gálatas, capítulo 3, tá? E esse capítulo ele fala muito de fé, e hoje a mensagem de hoje é sobre fé. Quero falar com vocês sobre a importância da fé, né? Mas o tema da mensagem mesmo é: o salvo, ele viverá então da fé, tá? E nós precisamos alcançar alguns objetivos dessa palavra, dessa mensagem. O primeiro deles, se você quiser realmente agradar o seu Deus, agradar a Deus, você precisa ter fé. Você precisa praticar a fé e viver a fé. O segundo objetivo, nós entendemos que nós fomos salvos, nós libertos dos pecados, tá? Fomos salvos também do legalismo, tá? E o terceiro objetivo que eu quero que você compreenda é que a sua fé, a nossa fé deva ser inegociável. Em momento algum você vai, por circunstância ou favores algum, você vai negociar a sua fé, tá certo? E o que é fé? Então, fé a gente pode ver como um exemplo de nós sermos colocados aí no começo de um caminho, de uma estrada, saber que essa estrada é longa, distante, mas lá no final, se você chegar lá no final, você vai encontrar vitórias. Mas até você chegar lá no final dessa estrada, você vai encontrar muitos obstáculos. Mas aí que está a importância e o objetivo da fé. A cada obstáculo que você encontrar, você vai transpor esse obstáculo, tá? Não vai deixar que esse obstáculo te denigre a sua imagem, que afaste você dos caminhos de Deus, que leva você para o pecado. Então, a cada obstáculo você vai superá-lo, usando então assim o poder da fé. E o primeiro momento que eu quero ver com você aqui, sobre o viver da fé, é você sentir a presença viva do Espírito Santo na sua vida, tá? Paulo, então, o que ele faz aqui? Ele apela pela experiência dos Gálatas. Os Gálatas tiveram uma experiência com Cristo e Paulo está voltando aqui para os Gálatas e ele vai fazer esse apelo a eles. Então, Paulo relembra os Gálatas a presença poderosa do Espírito Santo, que eles tiveram essa experiência de receber o Espírito Santo ali, pela a verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho ali pela primeira vez. Então, veja aqui, no versículo 5 do capítulo 3, diz assim Paulo, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a resposta é o seguinte: é pela pregação da fé e não pelos rudimentos da lei, tá certo? A fé, meus irmãos, é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós assim acreditamos. Você acredita. Você que recebeu a Cristo pela manifestação do Espírito Santo, você que já teve essa experiência com Deus e agora você, muitas vezes, pensa em voltar à confiança da carne, eu digo a você, meu irmão, não faça isso. É como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Então, fica aqui essa palavra para você, você que já recebeu o selo do Espírito Santo, e é a garantia do viver em semelhança a Cristo, tá? E Paulo aqui vai dizer o seguinte: veja então a experiência de Abraão. Paulo cita Abraão como experiência. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Veja que o versículo 6, 7 e 8, capítulo 3 de Gálatas, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus
justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Tá? O segundo momento, então, que eu quero ver com você sobre o viver da fé é a verdadeira obediência ao verdadeiro evangelho. Veja aqui agora Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros que, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então veja o seguinte, quando é que nos deixemos ser levados pela influência da nossa insensatez? É quando o que vimos e ouvimos nos dá a vantagem das circunstâncias e das conveniências que nos aparece. Aí o que acontece? Aí nós trocamos então aquela verdade que recebemos por uma mentira ou pela mentira. Então nós vivemos num mundo recheado de crendices, de superstições e de muito misticismos. Eu quero dizer para você que a verdade do Evangelho parece que não mais satisfaz a muita gente. Tem muita gente que me parece que já não estão mais satisfeitos com as vantagens com a verdade do Evangelho. Não me basta eu dizer que eu tenho fé. Não me basta eu dizer, eu preciso então fazer o quê? Viver na prática dessa fé. Eu preciso ter uma fé continuamente. Eu não posso desviar meu olhar da cruz do Senhor Jesus Cristo. Em momento algum eu posso fazer isso. Pois é nela que está afirmado ali, então, o verdadeiro Evangelho de Deus. Que eu não posso, então, desviar meu olhar da cruz de Cristo, em momento algum. O terceiro momento do viver da fé nos leva, então, à gratidão do resgate da maldição da lei. Veja aqui no versículo 13, capítulo 3, versículo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Tá? Em Cristo nós fomos salvos, então, salvos da maldição da lei. Nós fomos salvos na pessoa de Cristo da maldição da lei, meus irmãos. O que a Bíblia diz? Ela diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que todos transgridem a aliança de Deus ao infringir a lei, tá? Todos merecem a punição da lei. Porém, Cristo ele assumiu então a maldição em nosso próprio lugar e nos concedendo assim a paz com Deus. Jesus então ele assume essa maldição e nos traz de volta a oportunidade de podermos termos paz com Deus, de reconciliarmos com Deus, de voltarmos a termos esperança em Cristo Jesus. Veja o que João diz aqui 1:29, no livro de João. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse... O que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo de toda maldição da lei. Veja então aqui o quarto momento, tá? O viver da fé nos leva ao sentimento de igualdade no reino. Veja Gálatas 3:28, que diz assim, ó: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É assim então que diz ali Paulo. Agora não há mais separação, judeu ou grego, tá? Todos agora pela fé em Cristo Jesus têm o direito de igualdade no reino dos céus. O pecado ele trouxe para nós a separação, ele trouxe discriminação, mas a cruz de Cristo, ela desfez, ela afastou toda essa inimizade. A fé em Jesus, ela nos traz então união, ela nos traz harmonia, ela nos traz unidade, ela nos traz igualdade, tá? Jesus, então, o que ele faz? Ele quebrou todas essas barreiras que separavam, então, assim, o homem de Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte, que sem fé
é impossível você agradar a Deus ou eu agradar a Deus. O que é fé? Fé é você não vê, mas você acredita. A fé representa Deus. Você não o vê, mas você entende que Ele é real, Ele é presente e Ele é vivo. Viva a sua fé intensamente. A sua fé é inegociável, ela é somente sua. Em momento algum, por favor, em circunstância nenhuma, em benefício nenhum, não negocie a sua fé. A sua fé é inegociável. A sua fé em Jesus é a chave mestra que abre a porta da entrada do reino dos céus. Glórias ao nosso bom Deus. Que você possa ter compreendido, então, essa palavra e entender que sem fé nós não podemos agradar o coração de Deus. E Deus para mim, Deus para você é a pessoa mais importante. Que eu possa me colocar no começo dessa estrada e que eu possa atravessar todo o traslado da estrada da vida e que no final dessa estrada eu possa então ser alcançado do nosso Deus Pai e Ele dizer: vinde benditos do meu Pai, vinde e entrai aqui no gozo eterno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Obrigado a sua presença, obrigado por essa palavra e que o Senhor possa nos conceder vitórias em nome de Jesus e que você seja abençoado. Amém?